A máquina não para de trabalhar para fazer a colheita do milho, que foi plantado no final do ano passado. Por causa da falta de chuva, não houve o crescimento normal da planta. Por isso o trabalho vai ser mais demorado. Devido à escassez de água, a falta de chuva e a alta temperatura, a estatura do milho ficou baixa. Então, na hora de você operar com a colheitadora, você tem que colher mais rente ao chão. E você tem que ter mais cuidado. Se as plantas não tiveram bom desenvolvimento devido à deficiência hídrica do solo, as espigas também estão bem pequenas. O produtor rural vai registrar uma quebra na safra de 20% a 30% no milho que foi plantado em meados do ano passado. Segundo o agricultor Mauro Cândido, 80 hectares de milho foram plantados para serem irrigados em agosto e setembro de 2014. Mas por causa da falta de chuva e pouca água no açude, apenas 40 hectares foram irrigados. Sim, a gente plantou a área irrigada do que a gente tem, que é 5 pivô, mas chegou numa hora que a gente precisou optar para salvar 3 e abandonar 2, porque não tinha água. Agosto, setembro, outubro não tinha mais água. E então o que abandonamos teve perca de 50%, porque não formou. O produtor plantou cerca de 200 hectares e esperava uma boa colheita, mas o milho que foi plantado em novembro e dezembro está secando por causa da estiagem e da alta temperatura, que deixam a planta desidratada. De fazer o quê? Depende de Deus, né? Minha parte eu fiz, está feito, né? Feito, bem feito, se estivesse chovendo estava perfeito, né, Vá? Mas chegou num ponto hoje que tem que sentar e assistir e ver o que vai fazer com as contas que está vencendo aí, né? Além do milho, o produtor aposta nas culturas da soja e do feijão, que estão sofrendo devido à alta temperatura e ausência de chuva também, que afetam o desenvolvimento e produção dos grãos. A soja é a mesma coisa do milho, está judiando até mais. Hoje a soja está florando, já tem uma perca dos 20%, se continuar, perde tudo. Ano passado eu tive área que perdeu a mesma coisa também, que nós tivemos a mesma seca, está indo no mesmo caminho. Está caminhando no mesmo caminho. O presidente do Sindicato Rural, Wagner Becker, disse que vê com muita preocupação e tristeza o cenário de falta de chuva no campo, que prejudica ainda mais a vida de quem produz alimentos para matar a fome de mais de 200 milhões de brasileiros e não tem seu valor reconhecido pelos governantes do país. O Brasil hoje, ele gira em torno do agronegócio, da agricultura, da pecuária. Você vê o caso do boi, está caríssimo, ninguém fala que está gerando inflação. Por quê? O país está exportando. Agora você vê, o milho já está se falando em crise no milho, porque tem super safra nos Estados Unidos. Então, cadê o incentivo desse nosso produtor? Você está vendo essa situação que esse produtor, o Mauro, está passando aqui? É desesperador, ele tem conta para pagar. Então, como é que faz o produtor para sobreviver dentro de um país totalmente desestimulado pelos nossos governantes e ele continua produzindo? Porque ele não pode parar, se ele parar é pior.